Cresci sem saber como era ter um pai, mas agora meu filho me abraça e diz que quer ser como um pai também, e isso mudou tudo dentro de mim. Eu tinha 8 anos quando finalmente entendi que meu pai não voltaria. Até então, minha mãe tentava suavizar a ausência com desculpas leves. Ele está viajando a trabalho, teve um problema, mas logo aparece. Só que crianças percebem. E eu percebi. Ele saiu uma tarde para comprar pão e nunca mais voltou. Um clássico, daqueles que a gente só vê em piada amarga. Lembro da porta batendo, do silêncio depois, da minha mãe chorando no chuveiro enquanto achava que eu dormia. Cresci sem saber como era ter um homem por perto que me ensinasse a dar nó em gravata ou a consertar uma lâmpada sem medo. Não tive quem gritasse na arquibancada nos jogos da escola, quem me explicasse como lidar com o primeiro fora da vida. Fui aprendendo sozinho. Na base da tentativa e erro. E muita raiva guardada. Durante anos, dizia a mim mesmo que não faria diferença. Que não ter pai não me impedia de ser um homem. Que era só um detalhe. Mas a verdade é que doía. Principalmente nos momentos em que alguém dizia, meu pai me ensinou isso. Cresci, com o tempo, deixei isso guardado num canto da mente, como quem empilha caixas velhas num sótão. Até que, aos 26 anos, meu mundo virou outra vez. A notícia da gravidez chegou num domingo nublado. Minha então namorada, hoje minha esposa, estava tremendo. Nem sabíamos como contar para nossas famílias. Eu, desempregado há 2 semanas. Ela, com um trabalho temporário. Meu primeiro impulso foi o medo. O segundo, a vergonha. Eu mal sabia cuidar de mim. Como cuidaria de alguém totalmente dependente? Mas naquela noite, deitado no sofá da casa minúscula onde morávamos, senti algo que não esperava, uma vontade feroz de acertar. De fazer diferente. Prometi, ali mesmo, em silêncio, que não deixaria meu filho passar pelo que passei. Que estaria presente. Que, mesmo sem saber como ser pai, eu aprenderia, dia após dia. Quando ele nasceu, e colocaram aquele pacotinho enrugado nos meus braços, tive certeza de duas coisas. Eu não fazia ideia do que estava fazendo. Eu nunca mais ia embora. Nos primeiros meses, fui um desastre funcional. Aprendi a trocar fralda errando. Aprendi a segurar na posição certa depois de ver vídeos no YouTube. Errei as doses do leite, mas acertei no colo. Passei madrugadas inteiras andando com ele no colo pelo corredor, cantando músicas que nem conhecia direito. E cada vez que ele dormia no meu peito, eu me lembrava da ausência que vivi, e me sentia preenchido, mesmo cansado. Foi um dia, quando ele tinha quase 3 anos, que a frase veio do nada. Estávamos brincando com bloquinhos no chão da sala, e ele me olhou com aqueles olhos enormes e disse: quando eu crescer, quero ser um pai. Não quero ser como você, ou quero ser bombeiro, astronauta. Ele disse pai. Fiquei paralisado. Porque percebi, naquele instante, que o vazio que herdei não tinha passado adiante. Que, de alguma forma, eu estava quebrando um ciclo. Mas o caminho até ali foi cheio de tropeços, medos e decisões repentinas. E muitos ainda estavam por vir. Quando meu filho, o Lucas, disse que queria ser um pai, eu sorri. Mas por dentro, fui engolido por um silêncio enorme. Como se alguém tivesse puxado o chão com delicadeza, me deixando flutuar por um segundo. Não respondi com nenhuma frase impactante. Só estiquei a mão e baguncei o cabelo dele. Naquela noite, fiquei acordado. Clara, minha esposa, dormia ao lado, exausta depois de um dia inteiro entre fraldas, brinquedos e risadas. Mas eu olhava pro teto, pensando naquela frase do Lucas. Por que ser pai, no meu caso, era uma invenção diária. Não herdei modelo, não tinha referência. Só sabia o que não queria ser, ausente, indiferente, raso. Mas a prática é bem diferente da teoria. O primeiro grande teste veio no dia em que Lucas caiu feio no parquinho. Tinha 4 anos. Correu para me mostrar algo e tropeçou num desnível. Bateu o queixo, rasgou o joelho e chorou como nunca. Sangue, gritos e aquele desespero que só criança pequena sente. Meu instinto foi entrar em pânico. Mas ali, no meio de outras crianças, pais olhando,
Clara longe de casa, fui obrigado a reagir. Peguei ele no colo e, enquanto caminhava para o hospital, com ele berrando no meu ombro, repeti o tempo inteiro: Papai tá aqui. Vai dar tudo certo. Papai tá aqui. Na emergência, enquanto limpavam o machucado e ele segurava minha mão com força, percebi que ser forte não é não sentir medo, é ficar, mesmo tremendo por dentro. Ele precisou de alguns pontos. Eu precisei de um tempo sozinho no banheiro do hospital para chorar em silêncio, encostado na parede. Nos dias seguintes, Clara disse que ele não parava de repetir na escola que meu pai me segurou o tempo todo. Foi também nessa época que comecei a ir nas reuniões da escola. Me incomodava perceber que quase todos os recados vinham direcionados às mães. As professoras olhavam para mim como se eu fosse um substituto de última hora. Uma vez, uma delas me perguntou: Sua esposa não pôde vir hoje? Ela veio semana passada. Hoje é minha vez. Respondi, seco. Lucas me viu responder e sorriu. Um sorriso pequeno, mas que eu não esqueci. Aos poucos, fui assumindo meu lugar não como ajudante da mãe, mas como pai mesmo. Levei ele no cinema pela primeira vez. Dormiu no meu ombro no meio do filme. Montei o primeiro castelo de blocos que caiu minutos depois, mas que ele disse ser a melhor construção do mundo. Ensinei a andar de bicicleta com rodinhas. Caímos juntos na primeira curva. E a cada gesto, eu me sentia mais inteiro. Como se aquele menino estivesse remendando partes de mim que ficaram soltas na infância. Mas nem tudo era ternura. Um dia, recebi uma ligação do colégio. Lucas tinha se envolvido numa briga. Um colega empurrou ele, e ele revidou com um soco. Fui chamado às pressas. Sentei com ele no banco da praça depois da reunião. Ele estava envergonhado, olhos vermelhos. Eu só não queria ficar quieto, disse, baixo. Você sempre fala para eu não aceitar desrespeito. Eu respirei fundo. Não sabia o que dizer. Porque ele estava certo. E errado. Ao mesmo tempo. Filho, defender o que é certo às vezes exige calma também. Nem sempre é na força. A gente aprende. Eu também tô aprendendo. Ele me olhou de lado. Você também erra, pai? Todo dia, respondi. Mas continuo tentando acertar. Ele me abraçou. E ali, percebi, educar não é ter todas as respostas. É mostrar que a gente caminha junto, mesmo tropeçando. A infância do Lucas sempre foi cercada por afeto. A gente fazia questão disso. Brincadeiras no quintal, histórias antes de dormir, caminhadas nos domingos pela feira do bairro. Só que, como toda criança, ele também carregava medos, e um deles apareceu de forma inesperada, numa noite qualquer. Era inverno. Ele já tinha 7 anos, estava dormindo quando acordei com um barulho de passos no corredor. Era ele. Vinha devagar, arrastando a coberta como se fosse uma capa de super-herói triste. Pai, posso dormir com vocês hoje? Eu olhei pro relógio. 2 da manhã. Claro, filho. Teve pesadelo? Ele assentiu, subiu na cama e ficou ali, entre eu e a Clara, em silêncio. Achei que fosse só mais um susto de criança. Mas ele não dormiu. Só ficava olhando pro teto, de olhos arregalados. Até que sussurrou. Pai, você vai embora algum dia? Aquilo me pegou desprevenido. Me sentei na cama, olhei para ele. Tentei sorrir. Por que tá perguntando isso? Ele engoliu seco. É que, o pai do meu amigo saiu de casa e não voltou. E ele disse que é normal. Que pai some? Meu coração apertou de um jeito difícil de explicar. Sentei direito, puxei ele pro meu colo. Ele estava tremendo. Filho, eu não sou todo mundo. E você não é qualquer criança. Você é meu filho. E eu tô aqui. Eu sempre estarei aqui. Ele encostou a cabeça no meu peito e começou a chorar. Silencioso, do jeito que eu chorava quando era criança e minha mãe não percebia. Ali, deitado entre mim e a Clara, ele finalmente dormiu. Mas eu fiquei acordado.
Sentindo um nó na garganta e lembrando de mim mesmo, com 8 anos, sentado na calçada esperando alguém que nunca mais apareceu. No dia seguinte, fui buscar ele na escola mais cedo. Levei até a pracinha que ele gostava. Sentamos no banco debaixo da árvore. Sabe, filho, comecei, o medo que você sentiu ontem, eu conheço bem. Porque quando eu era pequeno, meu pai também foi embora. Ele virou o rosto, surpreso. Sério? Sério. E eu fiquei muito tempo achando que o problema era comigo. Que talvez eu não fosse bom o bastante para ele querer ficar. Lucas franziu a testa. Mas isso é mentira, né? É. Mas demorou para eu entender. E por isso, todo dia, eu escolho ficar. Mesmo cansado, mesmo sem saber tudo. Por que amar alguém é escolher ficar? Ele não respondeu. Só segurou minha mão com força. Nesse mesmo ano, ele teve uma apresentação na escola. Ia cantar com a turma. Era uma música boba sobre família. Clara tinha uma reunião inadiável no trabalho, e fui sozinho. Cheguei antes, sentei nas primeiras fileiras, celular na mão para gravar. Quando Lucas entrou no palco, me procurou com os olhos. Quando me achou, sorriu. E durante a música, enquanto todos os outros cantavam sem olhar para o público, ele manteve os olhos nos meus. Como se aquilo fosse só nosso. Depois, quando desceu correndo e me abraçou, disse no meu ouvido: Eu cantei olhando para você para lembrar que você sempre tá lá. Eu não chorei ali. Mas, dentro de mim, algo desabou. Ser pai, naquele instante, não era mais uma tentativa. Era uma verdade. E ainda que eu não soubesse tudo, uma coisa eu já tinha certeza. Ele jamais vai sentir que foi deixado para trás. Ser pai me ensinou coisas que livro nenhum explicaria. Mas nada me preparou para o dia em que eu decepcionei o Lucas, e pior, por algo que ele esperava mais do que qualquer presente, minha presença. Ele tinha 8 anos. Era final de ano e a escola ia fazer uma apresentação com todos os alunos. Ele ia atuar numa peça como uma árvore falante. Ele repetia as falas em casa com entusiasmo, testava o figurino improvisado, me perguntava se dava para ouvir de longe quando ele falava "as folhas também têm sentimentos". A cada ensaio, me olhava como quem diz, você vai estar lá, né? E eu dizia que sim. Que claro. Que nunca perderia isso por nada. Só que naquela semana, as coisas no trabalho desandaram. Depois de meses de dificuldade, eu finalmente havia conseguido um contrato importante como autônomo. Para nossa renda, aquilo era essencial. O cliente marcou uma reunião justamente no dia da apresentação. Tentei remarcar, insistir, sem sucesso. Clara me disse: explica para ele. Ele vai entender. Mas eu não queria que ele entendesse. Eu queria estar lá. Só que não consegui. No dia da apresentação, saí da reunião correndo, coração acelerado, camisa suada. Peguei um ônibus, depois outro. Cheguei na escola quase 20 minutos atrasado. A peça já tinha acabado. No corredor, vi as outras crianças saindo, maquiadas, animadas. Os pais tirando fotos, segurando flores, abraçando os filhos. Lucas estava sentado no banco perto do bebedouro, com a fantasia meio torta, segurando a mochila no colo. Quando me viu, não sorriu. Nem chorou. Só disse: você não viu. Sentei ao lado dele. Tentei explicar, mas nada saía direito. Palavras emboladas, justificativas que soavam pequenas diante da ausência. Ele respirou fundo. Disse: tudo bem, pai. Mamãe gravou no celular. A gente vê em casa. Mas doeu. Porque ele não estava bravo. Estava decepcionado. E eu vi nos olhos dele o que eu mesmo sentia quando era pequeno e esperava alguém que nunca vinha. Aquilo me atravessou como um raio. No caminho de volta, ele foi calado. Clara tentou aliviar o clima. Mas eu sabia que aquele vazio era meu de consertar. Naquela noite, esperei ele dormir e deixei um bilhete embaixo do travesseiro. Me desculpa por não ter visto você ser a melhor árvore do mundo.
Eu falhei. Mas não porque você não era importante, é exatamente o contrário. Eu prometo tentar errar menos. Te amo. Papai. Na manhã seguinte, ele me acordou com um abraço. Apertado. Quase esmagando. Eu li, disse ele. E você não perdeu tudo. Porque agora você sabe como foi. Eu falei bem alto, sabia? Eu sei. Você é minha árvore falante preferida. Naquele dia, aprendi algo que nenhuma palestra sobre paternidade ensina: não existe pai perfeito. Mas existe o pai que reconhece, que se desculpa, que reconstrói. E é nisso que eu escolhi ser bom, em voltar. Em mostrar que, mesmo falhando, eu continuo aqui. Lucas crescia. E eu também. Às vezes, tropeçando. Mas lado a lado. Lucas tinha 10 anos quando aconteceu a primeira briga de verdade entre nós. Não uma daquelas discussões leves sobre hora de dormir ou quantidade de chocolate, mas um conflito que nos afastou por dias, e me ensinou algo essencial sobre ser pai. Tudo começou com um trabalho de ciências. Ele tinha que montar uma maquete sobre o ciclo da água. Estava animado, cheio de ideias, e me pediu ajuda. Só que aquela semana foi um caos no trabalho. Estava atrasado com prazos, mal dormindo, e quando ele veio com papelão e cola quente, fui ríspido demais. Agora não, Lucas. Isso é importante e eu tô ocupado. Ele ficou parado na porta, segurando os materiais. Aquilo devia ter doído mais do que mostrou. À noite, tentei compensar, mas ele já estava fechado. Passou 2 dias fazendo a maquete sozinho, com a ajuda da Clara, recusando até sentar comigo para jantar. Na noite anterior à entrega, entrei no quarto dele. A maquete estava sobre a escrivaninha, simples, com algumas imperfeições, mas linda. Dava para ver o esforço em cada parte. E um detalhe me pegou em cheio, um bonequinho de papel num cantinho, de braços cruzados, com a camiseta igual à que eu uso sempre. Perguntei: isso aqui sou eu? Ele respondeu, seco: é. Você disse que estava ocupado. Então eu coloquei você na maquete. Parado. Só olhando. Aquilo me doeu de um jeito que nem sei explicar. Sentei na cama dele, tentei pedir desculpas. Ele continuou sério. Você vive dizendo que quer ser diferente do seu pai. Mas às vezes, parece que esquece disso. Aquelas palavras foram um soco. Porque eram verdadeiras. E porque vieram de alguém que não repetia, sentia. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois disse: filho, eu tô tentando. E tem vezes que eu erro feio. Mas nunca quero que você ache que meu trabalho é mais importante que você. Nunca. Ele não respondeu. Mas naquela noite, deixou a porta entreaberta pela primeira vez em dias. No dia seguinte, fui à escola ver a apresentação dos trabalhos. Fiquei no fundo da sala, quase invisível. Quando chegou a vez dele, subiu com a maquete nas mãos e explicou o ciclo da água com precisão. No final, a professora perguntou sobre o bonequinho. Esse é meu pai. Ele não pôde ajudar muito nessa maquete, mas me ensina outras coisas. Às vezes ele erra, mas ele sempre volta. E isso também é importante. Depois da apresentação, ele correu até mim e me abraçou. E pela primeira vez, percebi que meu papel de pai não era ser inabalável, era ser constante. Era ter humildade para ouvir meu filho, até quando ele apontava minha falha. Clara me disse naquela noite: você viu? Ele está virando um menino que fala o que sente. E isso é você também. E talvez seja essa a parte mais bonita da paternidade, ver que, mesmo nos erros, a gente planta coragem. Que mesmo nos momentos de distância, é possível ensinar afeto, presença e escuta. Lucas estava crescendo. E agora, mais do que nunca, eu precisava crescer com ele. Lucas fez 12 anos no fim de outubro. Estava mais alto, a voz começava a mudar devagar, o jeito mais reservado, mas o olhar continuava o mesmo, atento, curioso, sensível. Ele ainda deixava bilhetes na geladeira às vezes, só que agora com letras mais firmes e menos erros de ortografia.
Naquele mês, algo em mim desandou. Uma mistura de cansaço, ansiedade, cobranças financeiras e a sensação de estar sempre atrasado para tudo. Eu escondia, como muitos pais fazem. Continuava sorrindo, indo aos treinos dele, fazendo panquecas aos domingos. Mas por dentro, estava me sentindo um fracasso silencioso. Até que numa terça-feira comum, meu corpo reagiu. Tive uma crise forte de ansiedade no meio da sala, do nada. Comecei a suar frio, minha respiração ficou curta, achei que estava tendo um ataque cardíaco. Clara correu para me ajudar. Lucas ficou parado no canto, sem entender direito. Acabei no hospital, monitorado, com um médico me dizendo: "O senhor precisa desacelerar. Seu corpo está pedindo socorro." Voltei para casa abalado, com medicação e uma recomendação de repouso. Pela primeira vez em muito tempo, precisei admitir que eu não dava conta de tudo. Naquela noite, Lucas entrou no quarto com uma xícara de chá que ele mesmo preparou. Sentou na beira da cama e disse: "Eu pesquisei. Isso acontece quando a gente guarda coisa demais, né?" Assenti, surpreso. "Pai, você pode contar para mim também, tá? Eu sou pequeno, mas sou bom em escutar. Você sempre me escutou." Aquela frase me desmontou. Tentei dizer algo, mas ele me interrompeu. "Não precisa falar agora. Só queria que soubesse. Eu tô aqui." Nos dias seguintes, ele me acordava com um "bom dia, chefe", colocava música leve na caixinha de som e até me fez assistir um desenho que ele jurava que ia me fazer rir, e fez. Percebi, ali, algo que talvez só o tempo permita: educar um filho não é preparar alguém só para o mundo, mas também preparar alguém para amar, inclusive você, quando for sua vez de cair. Na semana seguinte, recebi uma ligação da escola. A professora de Lucas queria me falar sobre uma redação que ele tinha escrito. Fui até lá, meio desconfiado. Ela me mostrou o texto. O título era: "Meu pai não é herói. Ele é real." Ele escrevia sobre como me via cansado, mas presente. Falava das vezes em que eu errava e depois voltava para conversar. E terminava dizendo: "Quando eu crescer, quero ser como o meu pai. Não porque ele é perfeito, mas porque ele tenta mesmo quando tá difícil. E porque ele fica." Li aquilo com os olhos embaçados. Agradeci, saí da escola e sentei no carro com o papel nas mãos. Fiquei ali por minutos, em silêncio. Era como se cada palavra daquele texto preenchesse um buraco antigo, que eu nem sabia que ainda doía. Lembrei do menino que eu fui. Aquele que esperava na calçada. Que queria ser visto, ouvido, acolhido. E ali, com o filho que hoje escrevia sobre mim, entendi: eu não quebrei só um ciclo. Eu construí outro. Lucas não é só minha maior responsabilidade. Ele é também meu espelho, minha cura, meu ponto de retorno. E quando ele diz que quer ser como um pai, eu não ouço como um elogio. Eu ouço como uma confirmação silenciosa. Estou fazendo certo.